Olá pessoal, boa tarde. Mais uma live no nosso Papo de Mãe TDAH, começando mais uma semana. Aliás, estamos agora terminando o mês de fevereiro, a nossa 8ª live do mês com o tema Contexto Escolar no TDAH. E vamos fechar essa série de lives do mês de fevereiro falando sobre TDAH e matemática. Oi, Ana! Seja bem-vinda! Nós vamos encerrar essa série de lives desse mês falando sobre TDAH e matemática. Vamos entender um pouquinho a relação do TDAH com a matemática. Vamos ver por que as crianças com TDAH costumam ter dificuldades na matemática e como a gente pode ajudá-las a superar essas dificuldades, ok? Esse mês de fevereiro todo nós falamos sobre o contexto escolar do TDAH. Fizemos uma série de 8 lives que vamos encerrar hoje. Então, se você está assistindo aqui essa live, não assistiu alguma das lives anteriores, depois você corre lá no meu IGTV, dá uma olhadinha lá que todas as lives ficaram gravadas, ok? Oi, Eliane! Seja bem-vinda! Sejam bem-vindos todos que estão entrando aqui. Você que vai assistir essa live depois, gravada, seja muito bem-vindo também. Fico muito feliz de toda semana estar aqui. Esse mês eu fiz um desafio a mim mesma de fazer 2 lives por semana. Então, hoje nós estamos batendo aí a 8ª live. Abordamos aí o contexto escolar no TDAH em vários aspectos. Falamos sobre inclusão, falamos sobre dificuldades não só, de aprendizagem, mas também de relacionamento, de interação com os colegas. Falamos sobre alfabetização, falamos sobre leitura, sobre escrita, enfim. Falamos sobre como você, mãe, pode encontrar uma escola mais adequada para o seu filho, perfil de professor, como você, mãe, pode fazer uma parceria com a escola, trazer essa escola para o seu time, para o seu lado, para que vocês possam trabalhar juntas. Então, assim, tem muito conteúdo. E se você perdeu alguma dessas lives, algum desse conteúdo, depois você corre no meu IGTV, todas as lives ficaram gravadas para que você possa assistir depois com calma e também compartilhar com uma mãe que você conheça e que esteja enfrentando, dificuldades com seu filho no dia a dia aí da escola e com alguma professora também que você conhece, que vai com certeza contribuir para o processo de formação continuada dela, Luciana, seja bem-vinda. Foi um mês riquíssimo. Foi, olha, eu vou falar para vocês, foi muito rico para mim também, porque assim, claro que a gente fala aqui na live, daquilo que a gente já estuda, daquilo que a gente já tem uma experiência. E falar de contexto escolar, para mim, eu me sinto bem confortável, porque eu já trabalho há 20 anos em escola, eu sou orientadora pedagógica, trabalho diretamente com professores, orientando professores durante todo esse processo pedagógico, esse planejamento pedagógico deles. Então, é uma área que eu realmente me sinto bastante confortável. Mas eu, para elaborar as lives, para planejar as lives, eu estudei mais, eu li mais, eu me organizei e isso trouxe um aprendizado para mim muito grande também. Então a gente sempre aprende quando a gente ensina, Eu acho que esse é o grande barato aí desse processo de ensinagem, é quando a gente está aberto também a aprender enquanto a gente ensina. E isso é muito bom, Então, se vocês estão aí se beneficiando de alguma forma desse conteúdo, saibam que eu me beneficiei muito mais, porque para construir cada live foi um processo realmente de dedicação, de estudo, de trazer toda a minha experiência de 20 anos de escola, também minha experiência de consultório, para orientar vocês, para contribuir com a forma como vocês vão lidar aí com crianças com TDAH.
Ah, obrigada, Eliane. Olha, engraçado, teve uma mãe que falou isso pra mim essa semana. Eu achei tão interessante e você tá confirmando aqui, então é sinal de que não foi uma percepção exclusiva dela, né? Eu procuro ter essa didática, né? Porque principalmente no online, a gente não tá aqui, eu não tô vendo o rostinho de vocês, eu não tô vendo as reações de vocês, né? As reações não verbais. Eu não estou conseguindo interagir com vocês de uma forma mais direta, né? Então, para eu conseguir modular a minha voz, adequar o meu conteúdo à receptividade de vocês, né? A compreensão de vocês é mais difícil. Então, eu procuro organizar realmente, né, as lives para que vocês possam ter um panorama geral, né? Claro que aqui a gente não entra em muitos detalhes muito específicos, porque o tempo nem permite, né? Cada live dessa daria um curso se a gente fosse se aprofundar, mas eu procuro falar da forma mais clara possível, né? E caso alguém não entenda alguma coisa, fique ainda alguma coisa no ar ainda, né, sem entendimento, vocês podem ficar à vontade, colocar aqui as perguntas de vocês, os comentários, para que a gente possa conversando, né? O nosso quadro aqui de lives é Papo de Mãe TDAH, então aqui é realmente para a gente bater um papo e interagir para que a gente possa aprender juntas, ok? E hoje a gente vai falar então sobre TDAH e matemática. Deixa eu até colocar aqui o tema da live, para que as pessoas que forem entrando possam... TDAH e matemática, como ajudar seu filho no dia a dia. Então a gente sempre faz assim, a estrutura da live ela é basicamente a mesma, né? A gente sempre começa com uma parte mais teórica, no sentido de esclarecer você, mãe, né? As psicopedagogas que também me acompanham. Agora tem vários professores também acompanhando as lives. Estou muito feliz com isso. Me sinto muito à vontade de falar com vocês, porque eu entendo o que vocês passam, né, na sala de aula, na escola. E contribuir com a formação de vocês para mim é um prazer, né? É o que eu mais gosto de fazer, a função que eu mais gosto de exercer, né, dentro desse meu trabalho de coordenação pedagógica, é promover formação continuada. E aqui eu estou podendo exercitar um pouco disso, né? Oi, Luciana, conseguiu participar? Que bom, que bom. Então, a gente vai falar sobre... A gente sempre começa falando sobre essa contextualização, né, um pouco, sobre essa parte mais teórica. Depois a gente vai para que vocês entendam, né, o que tem a ver o TDAH com o tema que a gente está trazendo. Então, a gente vai falar de matemática, o que tem a ver o TDAH com a matemática, né? Criança com TDAH tem dificuldade na matemática ou é algo do próprio TDAH que acaba gerando algumas barreiras para a aprendizagem da matemática? Que relação tem o TDAH com a matemática, para que vocês entendam, compreendam e a partir daí possam pensar estratégias para ajudar essa criança. E aí, mais para o final da live, a gente entra aí nas dicas, né? Dicas, eu sempre vou trazer aqui nessa parte mais voltada para a escola, orientações pedagógicas que são importantes para que você, professor, possa implementar na sua sala de aula, para que você, né, que a mãe possa estar acompanhando aí se essas diretrizes estão sendo utilizadas com o seu filho na escola, e para que você, mãe, também possa utilizar aí em casa, na hora que seu filho está estudando, está fazendo o dever de casa, enfim, está aí nesse processo de estudo em casa. E também dicas mais práticas, né? Hoje eu vou dar uma dica de um aplicativo, vou dar uma dica de vários materiais. Inclusive eu trouxe aqui minha caixinha da matemática para mostrar para vocês, através do lúdico, da brincadeira, como vocês podem estimular algumas habilidades fundamentais, alguns conceitos primordiais que estão envolvidos aí no processo de aprendizagem de matemática, que a criança com TDAH acaba tendo dificuldade, ok? Filomena, seja bem-vinda. Bruno, vamos começar então, porque a gente já sabe que a live, o tempo corre, quando a gente vê já passou de 1 hora e, enfim, as lives estão durando 1h30. Na hora que está acontecendo, 1h30 voa, mas para quem vai assistir depois gravada, né, fica muito tempo realmente. Então vamos lá. Então, matemática, TDAH e matemática, a gente primeiro precisa entender o seguinte:
matemática, e aí já entrou até professora de matemática aqui que eu tô vendo, né? Matemática já é uma disciplina na escola que os alunos, de um modo geral, costumam ter uma certa resistência. Sabe aquela disciplina onde o aluno ou ama ou odeia? É a tal da matemática. Então a gente já enfrenta uma certa resistência dos alunos, um pé atrás dos alunos relacionado à matemática de uma forma geral. Mas, quando a gente fala de TDAH, essa resistência, esse pé atrás, né, essas dificuldades acabam aumentando um pouco mais, principalmente, né, por duas habilidades que o TDAH tem rebaixadas e que acabam dificultando esse processo. E aí, eu quero sempre que vocês tenham em mente o seguinte, né, eu falo essa frase sempre: o problema não é o TDAH do seu filho, né? O problema são as estratégias inadequadas que ele está utilizando. Então, o grande problema não é o TDAH em si. O TDAH, ele pode gerar alguns obstáculos, alguns desafios a mais, algumas dificuldades que ele vai enfrentar. Mas o TDAH não é um impeditivo para que a criança aprenda, ok? Então, eu gosto sempre de comparar isso, né, com uma corrida. Então, por exemplo, a criança que não tem o TDAH é como se ela estivesse numa corrida sem obstáculos. Então ela vai correr e ela vai chegar lá na linha, né, no final da corrida. Ok. A criança com TDAH é como se ela fizesse a mesma corrida, só que com obstáculos no caminho. Ela vai conseguir chegar no final? Sim. É possível que ela chegue no final? Sim, mas ela vai encontrar alguns obstáculos no caminho que vão dificultar essa corrida, que vão às vezes atrasar um pouco o tempo que ela vai levar para chegar no final, mas que não vão ser impeditivos, porque ela, com as estratégias adequadas, ela consegue ultrapassar essas barreiras, esses obstáculos. Então, no TDAH é exatamente isso que a gente tem que pensar, que o TDAH ele é como se fosse, ele vai levantar algumas barreiras nesse processo, alguns obstáculos, mas que a partir, né, dessas estratégias adequadas, do entendimento do que está acontecendo com essa criança e das estratégias adequadas, a gente vai conseguir ultrapassar essas barreiras e chegar no final, que é o nosso grande objetivo. Ó, a Luciana tá colocando aqui, ó, tem TDAH e quando pequena a matemática era bem complicada, as horas foi aprender a ver no relógio ponteiro por quase 15 anos. Eu tenho muita vergonha. Olha, Luciana, não fique com vergonha. Não fique. Porque assim, Pastor Ricardo, seja bem-vindo. Ó, um beijo no seu coração, saudade. Saudade mesmo. Não fique com vergonha. Porque assim, não é por força de vontade sua, né? É uma dificuldade realmente. A minha sobrinha, que eu sempre dou o exemplo dela, né? Porque ela que me motivou a estudar sobre TDAH, ela tem TDAH e ela também tem a descalculia, né? Que é um transtorno de aprendizagem ligado à questão da matemática. E ela não aprendeu a usar relógio ponteiro até hoje. E um dia eu cheguei para ela e falei assim: Bia, eu vi no site da Associação Brasileira de Dislexia um relógio para quem é disléxico e que tem dificuldade de aprender a ver a hora em ponteiro. E eu achei muito legal o relógio e eu pensei em comprar para você. O que você acha? E aí ela virou para mim e falou assim: para que eu quero aprender a ver a hora no ponteiro se eu tenho celular e vejo a hora no celular? Então assim, associada à dificuldade que ela, né, tem de ver a hora no relógio ponteiro, de conseguir aprender esse mecanismo, associado a isso, ainda tem a questão da utilidade. Para que ela vai aprender a ver a hora no ponteiro se hoje a gente vê a hora muitas vezes no celular, mesmo tendo o relógio no pulso, a gente vê a hora no celular, e a hora do celular é digital, não é em ponteiro. Então ela não via necessidade. Eu falei assim: tá bom, então não vou comprar, né? Já que você não vê necessidade disso, se consegue se virar bem com o celular. Então, muitas vezes, a criança, e isso é uma coisa que eu quero chamar bastante atenção para a criança com TDAH, seja na matemática, seja na leitura, seja na escrita,
que a criança ela só vai se interessar e só vai se engajar nas atividades e só vai se engajar no processo de aprendizagem quando ela perceber uma utilidade naquele conteúdo, uma utilidade naquela aprendizagem. Se ela não perceber isso, vai ser muito mais difícil para ela conseguir energizar o seu cérebro de forma suficiente para se engajar nessas tarefas, ok? Então, assim, a gente precisa entender isso, que essa contextualização, essa significação, trazer isso para o contexto da criança, mostrar a utilidade desse conteúdo, também é importante. Então, trazer a matemática para o dia a dia, a matemática para aquilo que ela usa no dia a dia, que ela precisa no dia a dia. Principalmente quando a gente está falando aí de um processo de aprendizagem inicial. Depois que ela teve a aprendizagem inicial daqueles conceitos básicos da matemática, a gente consegue ir abstraindo um pouco mais esse processo. Mas no início desse processo, a gente precisa contextualizar, a gente precisa trazer para o concreto, a gente precisa trazer para a realidade dessa criança, trazer uma função e uma utilidade para essa aprendizagem, para que ela consiga se engajar e aprender. Crianças de um modo geral, pessoas de um modo geral, né, a população de um modo geral apresenta entre 6 a 7% da população apresenta dificuldades na matemática, em aprender matemática. Quando a gente fala de crianças com TDAH, esse número sobe para 31%, mais ou menos. Então, 4 vezes, a criança com TDAH tem 4 vezes mais chance de apresentar dificuldade na matemática do que uma criança que não tem TDAH. Ó, a Luciana tá falando, né? Dificuldade na tabuada, física, química, matemática, enfim. Na hora da prova tirava 0. Meu Deus. Mas isso acontece mesmo, né? Você às vezes faz ali no exercício, consegue fazer, mas na hora da prova, né? Obrigada, pastor. Deixa Deus me usar, exatamente, né? E eu falo sempre aqui que a gente vai transbordando aquilo que Deus coloca na nossa vida, né? A gente transborda na vida do outro e o outro recebe isso e transborda na vida do outro e a gente vai criando aí uma rede de cooperação, de colaboração, onde um vai ajudando o outro e a gente não retém aquilo que Deus coloca pra gente, né? Quanto mais a gente transborda na vida do outro, mais Deus nos enche. Então vamos lá. Então a criança com TDAH ela tem até 4 vezes mais chance de desenvolver dificuldades na matemática. E isso eu não estou falando nem de um transtorno ligado à matemática. Eu estou falando de dificuldades do dia a dia, tá? Dificuldades simples. Dificuldades que ela não teria se ela não tivesse TDAH. Agora, associada ao TDAH, a gente ainda tem uma tendência, né, uma probabilidade grande também da criança ter associado a descalculia, que aí sim é um transtorno de aprendizagem ligado à aprendizagem, à aquisição de habilidades e conceitos matemáticos. Agora, a gente pode ter crianças com TDAH que têm a descalculia associada, como é o caso da minha sobrinha, e a gente pode ter crianças com TDAH que não têm descalculia, mas também apresentam dificuldades na matemática, ok? Então, nós temos as duas possibilidades. E aí, é importante, né? E aí que tem psicopedagogas assistindo, né? É importante que a gente, quando vai fazer uma avaliação, seja a criança já com laudo de TDAH ou não, quando a gente vai fazer essa avaliação, que a gente identifique, verifique se essas dificuldades que a criança está apresentando na escola, elas são consequências das características, né, dos sintomas do TDAH, ou elas são consequências de um outro transtorno que está associado, que a gente chama de comorbidade, né, que é um transtorno associado ao TDAH, que pode ser a descalculia, ok? Olha, Camila, a gente vai falar por que isso acontece, tá? Não é impossível a criança com TDAH decorar a tabuada. Não é impossível, mas realmente eles têm muita dificuldade. Primeiro porque isso para eles não faz sentido nenhum. Então, a motivação para aprender é bem pequenininha. Isso quando tem. Então, só isso já causa uma dificuldade. Mas a gente tem também uma questão com a memória de trabalho que eu vou falar logo, tá bom?
Então, a criança com TDAH, mesmo ela tendo um QI, né, dentro do normal ali, mesmo que ela tenha uma inteligência no nível de normalidade, né, vamos dizer assim, na média, mesmo assim, a performance, quer dizer, o resultado, o rendimento das crianças com TDAH na matemática costumam ser bem ruim. Então, mesmo que ela tenha uma inteligência na média, ou às vezes até acima da média, o rendimento, a performance dela acaba sendo baixa. Por quê? Porque ela vai, por conta das dificuldades que ela vai ter relacionadas ao TDAH, que a gente vai falar as 3 maiores dificuldades daqui a pouco. Por conta dessas inabilidades que ela tem, ela vai gerando o que a gente chama de lacunas de conteúdo. E o que são lacunas de conteúdo? São durante todo o processo da aprendizagem, ela vai ficando com algumas lacunas, que a gente chama de alguns fragmentos de aprendizagem em aberto. Então, a matemática, a gente sabe que é uma disciplina que trabalha muito com a questão do pré-requisito, né? Então, um conteúdo passa a ser pré-requisito de um outro, que é pré-requisito do outro, que é pré-requisito do outro. É como se fosse uma cadeia de conteúdo. E quando essa criança fica com alguma lacuna num desses conteúdos, principalmente os conteúdos de base, né, os conteúdos lá do processo inicial de aprendizagem, ele vai carregando essas lacunas para frente e isso vai virando uma bola de neve. Conforme vai virando uma bola de neve, a performance, o rendimento dessa criança vai cada vez diminuindo mais. Então é muito comum a criança lá no primeiro segmento, né, Fundamental 1, do primeiro ao 5º ano, ela conseguir ter um rendimento razoável, mas quando chega lá do 6º ao 9º ano, o rendimento dela começa a despencar. E quanto mais ela vai passando, do 6º para o 7º, do 7º para o 8º, do 8º para o 9º, ela vai ficando com um rendimento cada vez mais baixo. Por quê? Porque as lacunas que ficaram lá no início vão se acumulando com as outras e vai gerando um abismo aí na aprendizagem, né? A performance dela realmente vai diminuindo muito, mesmo ela tendo condições cognitivas, né? A inteligência dela na média ou até acima da média, tá bom? Vamos lá. E aí, por que isso acontece? Gente, existem vários fatores, ok? Vários fatores. A gente já falou, quando a gente falou de leitura, quando a gente falou de escrita, a gente falou que essas habilidades, assim como a matemática, elas acionam, elas requisitam diversas áreas do cérebro ao mesmo tempo. E que essas áreas do cérebro têm que estar ativas e ao mesmo tempo conectadas. E que a gente sabe que o TDAH, por uma baixa de dopamina, uma baixa de noradrenalina, que são neurotransmissores importantes para o bom funcionamento do cérebro, pela baixa da produção desses neurotransmissores, a criança com TDAH tem dificuldade tanto em ativar essas áreas, quanto em conectar essas áreas para produzir esse conhecimento. E na matemática não é diferente. Só que hoje eu quero abordar 3 grandes dificuldades que o TDAH tem, que acabam gerando obstáculos na aprendizagem, para que a gente fique atento e possa tanto estimular essas habilidades, e aí quem é psicopedagoga que está aqui, né, saber que tem que estimular essas habilidades lá no consultório, mas você que é mãe, você que é professora, sabendo dessa dificuldade, você saber qual estratégia utilizar para tanto estimular isso em casa e na escola, como também para ajudar ele a ultrapassar essa barreira. Lembra sempre, fica sempre na mente, a criança com TDAH está numa corrida de obstáculos. Ela vai parar diante de um obstáculo. Se ela tiver a estratégia adequada, ela vai conseguir ultrapassar e continuar a corrida dela. Se ela não tiver a estratégia adequada, ela vai parar naquele obstáculo e vai ficar parado ali. Ela não vai avançar. Os obstáculos não são para parar o seu filho. Os obstáculos não são impeditivos, eles são desafios e que podem ser ultrapassados com as estratégias adequadas, ok? Então, se a gente tiver isso em mente, a gente consegue acreditar na inclusão, na aprendizagem, no desenvolvimento da criança com TDAH. Agora, se a gente vê o TDAH como impeditivo, a gente vai simplesmente aceitar que ele não consegue por causa do TDAH, enfim, a gente não vai fazer muita coisa para ajudar essa criança. Então, vamos lá. Então, problemas na matemática,
elas estão ligadas no TDAH com 3 grandes habilidades. Eu vou mostrar aqui para vocês na minha tela, para que vocês possam ver o esqueminha que eu fiz. Mas o que eu quero chamar a atenção é qual a consequência disso lá no dia a dia da escola, ok? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Peraí. Ó. Aqui, ó. O que eu quero que vocês vejam são essas partezinhas verdezinhas aqui, tá? Então, problemas na matemática está ligado ao déficit de memória de trabalho, na memória de trabalho, ao déficit na atenção seletiva e sustentada. Eu vou explicar para vocês isso, tá? Mães, pais que estão aqui, não se preocupem com essa nomenclatura. Eu vou traduzir para vocês, mas eu quero só que vocês entendam que isso é algo cognitivo, neurológico, e que por isso que a criança tem essa dificuldade na matemática, tá bom? E aqui, ó, no último aqui, o descontrole inibitório, que a gente fala que é dificuldade no controle inibitório, ok? Então, deixa eu virar aqui de novo. Depois eu volto lá para mostrar de novo. Todas essas habilidades que eu mostrei para vocês, memória de trabalho, atenção seletiva sustentada, controle inibitório, todas elas fazem parte, né, do que a gente chama... A imagem não tá legal, não? Deixa eu virar aqui então para ver se melhora. Peraí. Vê se melhorou, Ângela. É porque eu tô mexendo a mão, né? Vê se melhorou. Mas é só pra vocês... É um gráficozinho simples, não é nem pra vocês lerem, não. Depois eu coloco essa imagem no meu feed. Tá bom, Ângela? Que aí você pode ver melhor. Então, o que acontece? Tanto o déficit da memória de trabalho, atenção seletiva sustentada e controle inibitório são habilidades ligadas às funções executivas. A gente fala muito, a gente ouve muito falar funções executivas, funções executivas. O que são as funções executivas? Tá divulgando para as amigas psicólogos? Que bom, Carla. Obrigada. O que são funções executivas? São funções mais refinadas no nosso cérebro. Elas são geradas a partir dessa área do cérebro aqui, essa área frontal do cérebro, e que são habilidades mais, vamos dizer assim, mais refinadas do nosso cérebro. É onde a gente tem ali a nossa capacidade de manipular informações, fazer autocorreção, percepção de erros, planejamento, organização, controle de impulsos. Tudo isso está ligado às funções executivas. E dentro dessas funções executivas a gente tem 3, que é a memória de trabalho, atenção seletiva sustentada e o controle inibitório. Na criança com TDAH, ela tem um déficit na memória de trabalho. E o que isso significa? Que ela vai ter dificuldade tanto na memória de trabalho verbal e a não verbal. Traduzindo, tá? Ela vai ter dificuldade na linguagem matemática, dificuldade na representação gráfica dos números, representação gráfica dos conceitos matemáticos. Ela vai apresentar dificuldades nesses conceitos espaciais que envolvem a matemática, por exemplo, quando ela vai armar uma conta, ok? Que precisa ter toda uma organização espacial. Então, todas essas habilidades ligadas à memória de trabalho, que é tão importante, eu vou dar um exemplo aqui da importância da memória de trabalho, tá? Eu vou falar para vocês um número para que vocês possam fazer uma conta aí na cabecinha de vocês, tá? Vou falar aqui, 25 mais 7. Quando eu falo 25 mais 7, o que acontece? Automaticamente vocês vão lá na memória de longo prazo que vocês têm, a memória que vocês têm, e vão trazer aqui para a consciência, vamos dizer, né? Para a consciência de vocês, para a memória de trabalho de vocês, todas as informações que são importantes para que vocês possam fazer essa conta na cabecinha de vocês. Então vocês vão trazer informações sobre unidade, dezena, sobre a armação de conta, sobre o que é uma adição, como faz a adição. Vocês vão trazer várias informações aqui para a memória de trabalho de vocês, que é a memória de manipulação de dados, para que vocês possam, então, executar essa conta e me dar a resposta. Outro exemplo da memória de trabalho. Eu estou aqui falando com vocês na live, né? Eu me preparei antes, eu fiz um estudo, me organizei.
Quando eu estou aqui falando com você, com vocês, a minha memória de trabalho, ela está ativa. Por quê? Porque tudo que eu estudei, tudo que eu me preparei, tudo que eu organizei para falar na live, na ordem que eu tenho que falar, do jeito que eu tenho que falar, né? O conteúdo que eu tenho que falar para vocês, tá tudo aqui na minha mente. Tá tudo aqui na memória de trabalho. E a minha memória de trabalho está fazendo o quê? Gerenciando todas essas informações, organizando essas informações para que eu consiga falar para vocês de uma forma didática, dentro de uma ordem. Então, vamos retomar aqui que a gente estava falando sobre déficit na memória de trabalho. Eu estava falando, né, que quando eu estou aqui falando com vocês, né, fazendo a live, a minha memória de trabalho está trabalhando, organizando todas as informações que eu preciso ter na minha mente para falar para vocês na ordem correta, da forma correta, mais didática, mais pausada, no ritmo adequado. Então, a minha memória de trabalho tem que estar ali ativa e com uma capacidade de manipular informações numa quantidade, numa velocidade que não atrapalhe a minha fala, né? A minha palestra aqui, a minha aula, a minha live, enfim, a minha fala com vocês. Porque se o meu pensamento estiver muito acelerado, a minha fala não vai conseguir acompanhar e eu vou ficar enrolada na hora de falar. Agora, se meu pensamento também estiver muito lento, essa memória de trabalho estiver muito lenta, não conseguir carregar muitas informações, não conseguir manipular essas informações de forma adequada, eu começo a falar e começa a me dar aqueles brancos. Sabe quando a palavra some, quando a gente quer falar e não consegue lembrar? É uma falha na memória de trabalho, porque a gente está tentando falar uma coisa que a nossa memória não está conseguindo trazer, né, de uma forma suficiente para que a gente fale, ok? Oi, Tamara, seja bem-vinda. Então a gente precisa ter esse conhecimento para entender o seguinte: se a criança com TDAH tem um déficit nessa memória de trabalho, quer dizer que ela vai ter dificuldade de fazer o carregamento dessas informações, e ela vai ter dificuldade de fazer a manipulação dessas informações, e ela vai ter dificuldade de manter essas informações aqui, né, na memória de trabalho no tempo suficiente para que ela possa utilizar. Então, nem sempre um erro da criança ou uma dificuldade que ela está apresentando para responder uma determinada questão, um exercício, por exemplo, de matemática, uma prova, o fato dela não conseguir fazer aquilo não quer dizer que ela não saiba o conteúdo. Por isso que às vezes parece incoerente, né? Ela sabe o conteúdo, ela faz direitinho, estuda em casa, sabe, na hora da prova ela não consegue fazer. Ou na hora do exercício ela não consegue responder. Por quê? Porque a memória de trabalho dela falha na hora que ela vai fazer isso. Então ela sabe aquelas informações, ela sabe aquele conteúdo, mas na hora de evocar aquelas informações, manter essas informações na memória de trabalho, tempo suficiente para que ela possa utilizar e manipular essas informações de forma adequada, organizada, para ela responder a questão, ela não consegue fazer. E aí ela sabe o conteúdo, mas ela não consegue colocar para fora aquela aprendizagem que ela teve no outro momento, ok? Então a questão toda vai ser no processamento das informações e na saída das informações, ok? Déficit na atenção seletiva e sustentada. A gente falou que a memória de trabalho é um déficit lá no processamento e na saída da informação. O déficit na atenção seletiva e sustentada já é um problema na entrada da informação, para que ela seja memorizada. Então, se a criança tem dificuldade de selecionar estímulos, focar a atenção dela naquilo que é prioridade, naquilo que ela tem que fazer no momento, e inibir a atenção para os estímulos que são irrelevantes naquele momento, se ela tem essa dificuldade, na hora que ela está fazendo uma atividade, na hora que ela está prestando atenção no professor explicando a matéria, ela vai se perder durante o processo. E toda vez que a atenção dela oscila, ela se perde. Para ela retomar o processo, ela encontra uma dificuldade de fazer isso. E por encontrar essa dificuldade, ela vai começando a gerar lacunas de conteúdo. Entendeu?
Então, ó, imagina o professor explicando uma matéria no quadro. Se ele não utilizar aquelas estratégias que a gente falou lá na live sobre inclusão, né, de modulação de voz, de manter a criança perto dele para que ele possa, assim que ele está explicando a matéria, nos pontos principais, poder tocar na criança para a criança voltar a atenção para ele, né? Modulação de voz, que ele se movimente na sala, que ele crie alguns sinais para que a criança perceba que aquilo que ele está falando naquele momento é importante dentro de tudo que ele falou. Se o professor não tem esse cuidado, no diálogo dele, na fala dele, a criança vai perder cerca de 40% do que ele falou. A criança com TDAH perde, porque a atenção dela oscila durante a explicação do professor. E se ela perde cerca de 40% desse conteúdo, ela vai ficar com lacunas de conteúdo. Então, a gente precisa utilizar essas estratégias na hora da explicação da matéria, na hora da explicação do exercício, na hora da explicação do conteúdo, porque senão a criança, durante essa explicação, por mais que ela tente focar a atenção, a atenção dela oscila. E nessa oscilação, naqueles microsegundos que ela perde da explicação, ela perde o fio da meada, ela não consegue conectar novamente, ela não consegue retomar, né, o conteúdo que ela estava prestando atenção. Como ela não consegue conectar novamente, ela se perde e aí ela não entende mais nada, ok? Além da atenção seletiva, a atenção sustentada, que é a concentração, que é o foco naquela atividade por um tempo suficiente para ela começar e terminar a atividade com sucesso, né? Com qualidade. Então, esse déficit na atenção sustentada também faz com que essa atenção dela oscile e ela se perca. Então, você imagina uma criança ou adolescente, fazendo uma equação do segundo grau. Que ela tem que fazer aquele movimento, né, de troca de sinal, etc. Se a gente sabe que ela tem uma oscilação na atenção durante o processo, o que vai acontecer com ela? Quando ela fizer uma movimentação de um sinal, por exemplo, uma movimentação de um número, que ela tem que mudar o sinal, se naquele momento a atenção dela oscila, ela vai fazer a movimentação, mas não vai fazer a troca do sinal. Ou então ela vai fazer a troca do sinal quando não tem que fazer a troca do sinal, porque ela não teve movimentação de número. Então, gente, a gente precisa ficar atento, né, com essas crianças, fazer um monitoramento maior e trazer esses conteúdos de uma forma mais adequada para ela, para que ela não se perca no meio. Porque se ela teve um lapso de atenção no meio da execução de uma tarefa, ela vai se perder. E quando ela for retomar aquilo, ela pode não perceber os erros e dar continuidade da onde ela acha que parou. E aí que começa a ter o que a gente chama de erros por desatenção. Não é que ela erra porque ela não sabe fazer. Ela sabe fazer, mas ela não consegue fazer com qualidade por conta dessa oscilação da atenção durante o processo, ok? E a última habilidade deixa eu só falar a questão da atenção, né? A atenção é a entrada da informação no cérebro. E se a entrada da informação está deficitária, a memorização dessas informações também vai ficar deficitária. Vai ficar com lacunas, né? Então ela vai ter lacunas de conceitos, ela vai ter lacunas de regras, ela vai ter lacunas de propriedades, que são importantes na matemática. E quando ela vai evocar essa memória depois para realizar uma tarefa, para realizar um exercício, uma prova, ela vai trazer essa informação fragmentada. E aí ela não vai conseguir executar da forma adequada, ok? Isso, Camila. E aí a gente precisa entender quando que aquele erro, né, aquela dificuldade da criança é por uma desatenção, é por uma dificuldade na memória de trabalho, né, é pela entrada da informação, é pela manipulação da informação ou é pela saída, ok? Se a gente entende isso, a gente percebe quando o problema é só TDAH, quando o problema é TDAH e mais a dislexia, a descalculia, a gente consegue perceber se tem alguma outra coisa junto com o TDAH, ok? Porque o TDAH, ele não impede a criança de aprender.
Só o TDAH puro. Ele não impede de aprender, ele dificulta a aprendizagem, mas ele não impede de aprender. A descalculia, ele vai trazer uma dificuldade no nível muito maior. E não só por questão desatencional, né, mas também por uma questão cognitiva mesmo. Então ele vai ter alguns processamentos cognitivos que vão gerar mais dificuldades, tá? E esse descontrole inibitório, né? Essa dificuldade no controle inibitório, inibir seus impulsos. E quando eu falo de inibir impulsos, não é só impulso da questão da impulsividade, né? Que a gente fala, eu sou muito impulsiva, falo mesmo que vem na cabeça. Não é essa impulsividade que eu tô falando só. Eu tô falando inibir impulsos, por exemplo, da criança fazer correndo para terminar rápido, para não seguir o passo a passo, porque na matemática, gente, a gente tem muito a questão do passo a passo. E se a gente não respeita o passo a passo, a gente acaba cometendo erros, né? Nas contas, enfim, nos problemas que a gente vai executar, existe todo um passo a passo. E a criança com TDAH, a gente já falou, né, que ela tem uma, que a gente chama de jump to conclude, que é uma tendência a querer pular etapas para concluir mais rápido. Pular etapas para concluir mais rápido. Só para você ter uma ideia, esse jump to conclude é tão forte no TDAH que eu atendi uma adolescente, né, uma jovem, que estava querendo fazer medicina. E ela está fazendo hoje medicina, ela passou no vestibular. E quando ela estava no processo de estudo, né, para fazer o vestibular para medicina, ela estava com algumas dificuldades de ansiedade, enfim, e ela foi fazer o tratamento comigo, acompanhamento comigo psicológico. E durante todo o processo, qual era a grande dificuldade dela? Ela não estava conseguindo lidar com o fato de que para ela entrar na faculdade de medicina, ela tinha que passar por todo o processo. Ela queria pular etapas. E era impossível pular etapas. Só que a vontade dela de pular etapas era tão grande que isso estava trazendo sofrimento para ela, estava trazendo ansiedade. Então a gente foi trabalhando, olha, agora é o momento do cursinho, de você estudar, vai ter o momento do vestibular, do Enem, vai ter o momento de você receber o resultado, vai ter o momento de você fazer a matrícula, vai ter o momento de você entrar e começar a estudar, e mais, vai ter o momento de você fazer o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até você se formar e começar a trabalhar. Só que as pessoas que têm TDAH têm uma tendência a querer pular processos, pular etapas. E isso se reflete lá na matemática, quando ele vai fazer uma conta, por exemplo, que aí quer fazer rápido, quer fazer de cabeça, para poder não fazer aquele trabalho todo de montar a conta. Então, seguir um passo a passo, pular etapas, isso tudo, né, não pular etapas, isso tudo a gente só consegue fazer quando a gente tem esse controle inibitório. Né, esse controle desses impulsos de querer fazer as coisas correndo, sem seguir um passo a passo, sem pular etapas, ok? Até para quando a gente vai lá decidir qual sinal a gente vai colocar, onde a vírgula vai entrar, tudo isso, essa decisão do que pode e o que não pode, o que eu devo usar, o que eu não devo usar, né? O que eu devo fazer primeiro, aonde eu começo a fazer aquela conta, é da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para... Toda essa organização da matemática, a gente também só vai inibir aquilo que a gente não deve fazer, para fazer aquilo que a gente deve fazer, através dessa nossa habilidade de controle inibitório. E como as crianças com TDAH têm uma dificuldade no controle inibitório, elas acabam atropelando o processo, queimando etapas e não conseguindo fazer de forma adequada, porque elas não pararam para fazer todo o algoritmo, todo o passo a passo daquela conta, daquele problema, daquele exercício que ela precisava fazer, ok? Isso tudo gera consequência, né? Gera problemas. Então, a criança com TDAH, ela acaba tendo dificuldade de perceber sinais e símbolos, coloca a vírgula no lugar errado, né, por desatenção, por não controlar esses impulsos, quando vê já colocou e aí não percebeu que errou. Pessoal,
Eu tô falando aqui, o pessoal ficou em silêncio aqui, ninguém falou mais nada, tá? A live tá acontecendo, tá funcionando direitinho. Dá só um okzinho pra mim, por favor. Se tiver tudo bem com o sinal. Porque ficou um silêncio aqui. Quando vocês ficam em silêncio, eu fico meio preocupada, sabe? Pra gente poder continuar, que agora eu vou entrar na parte das dicas, né? Não sei se tá dando delay. Está assim, tá bom. Tá dando um delay, já percebi que tá dando um delay, tudo bem. Então tá ótimo. Então vamos lá. Então essa dificuldade de colocar vírgula no lugar, distribuir a conta de forma correta, né? Porque essas dificuldades espaciais, né? De botar um número e quando botar o outro embaixo tem que estar certinho, na multiplicação, na divisão, na adição, enfim. Toda essa organização espacial que envolve as 4 operações, enfim, tudo isso pode gerar dificuldades na criança, né? E erros, acabar gerando erros por conta dessas dificuldades, tanto na memória de trabalho, na atenção seletiva, na atenção sustentada e também nesse controle inibitório. Déficit, e uma outra questão, né? Além disso tudo, né? Um déficit na memória, um déficit também, né, por conta de manter foco nas atividades que são repetitivas. A gente sabe que matemática é muito repetitivo, né? É muito... aplicou fórmula e resolveu a questão, enfim. E essas atividades muito repetitivas, e aí isso se reflete lá na sala de aula. Ângela, eu não sei. Não sei se é a minha ou a sua. Eu sei que a minha já caiu. Oi, voltou? Acho que sim, né? Eu mudei aqui um pouquinho de lugar pra ver se volta. Deixa eu ver aqui. Enfim, deixa eu tirar a internet aqui do lado pra ver se dá uma melhorada. Só um minutinho. É aqui que já caiu. A minha internet não tá legal, tá? Não está legal. Depois eu vou assistir o vídeo para ver se cortou. E a parte que tiver cortada na gravação, eu vou gravar um videozinho curtinho só da parte que ficar ruim. Tá bom? Se tiver ruim na gravação, ok? Eu vou dar continuidade pra gente não perder o vídeo. Mas se tiver alguma parte travada na gravação, e depois eu regravo para poder vocês não perderem esse conteúdo, tá? Se tiver oscilando de novo, eu peço que vocês me avisem, tá bom? Então, essas atividades repetitivas, né, que são mais monótonas, que são... E a sala de aula está repleta disso, porque o professor, quando ele trabalha um conteúdo, depois ele dá vários exercícios repetidos, né? Só muda o número, mas vários exercícios sobre aquilo, que é importante, porque o treino é importante, mas esses exercícios geralmente eles são desconectados da função, né? Desconectado da utilidade prática daquilo. E aí a criança com TDAH, ela tem uma dificuldade de se engajar, de se motivar e se engajar em tarefas que são repetitivas, tarefas que não têm uma utilidade, que não fazem sentido para ela. Então, quando a gente for trabalhar esses conteúdos, que são mais passo a passo, mais repetitivos, a gente precisa trazer isso para uma forma mais prática, mais contextualizada, para que ela possa se engajar nas tarefas. E aí, né, a contextualização, a significação, né, a utilidade prática daquele conteúdo é que vai fazer com que essa criança se motive mais a se engajar na tarefa e a aprender, né, conseguir se focar mais e diminuir essa oscilação dessa atenção, ok? E como é que a gente pode fazer isso, né? Além de contextualizar o conteúdo, trazer para o dia a dia, dar significado, trazer uma questão mais prática do conteúdo, a gente pode fazer isso também através da gamificação, que eu sempre estou falando aqui, né, nas lives, né? Trazer esse conteúdo para uma forma mais lúdica, mais concreta, mais interativa, transformar
principalmente quando a gente está falando lá do início do processo de aprendizagem, né, da aquisição das primeiras habilidades matemáticas, primeiros conceitos matemáticos, a gente trazer isso de uma forma gamificada, através de jogos e brincadeiras, para que a criança consiga se motivar e se engajar nessas tarefas. Se depois que ela aprender essas habilidades, aí a gente vai, né, trazendo isso para uma forma mais ampliada, mas no início a gente precisa ter esse cuidado para que ela consiga se apropriar desses conhecimentos sem gerar lacunas que vão mais para frente trazer prejuízos para ela, ok? Então a gente precisa, né, aí vamos entrar nas orientações pedagógicas, de utilizar material concreto. Por que a gente deve utilizar material concreto, né? Porque as crianças, elas acabam tendo dificuldade de abstrair conceitos. Sempre a gente tem que lembrar o seguinte: o cérebro da criança com TDAH, o funcionamento desse cérebro, ele tem uma imaturidade que gira em torno, mais ou menos, de 4 anos em relação a uma criança que não tem TDAH. Eu não estou falando de imaturidade emocional, tá? Não é uma criança imatura no sentido de infantil, não é isso. Estou falando de uma imaturidade cerebral, de funcionamento, de funções cognitivas. E essa imaturidade em torno de 4 anos, mais ou menos, que vai variar de pessoa para pessoa, faz com que uma criança, por exemplo, de 10 anos de idade, tenha uma maturidade, né, cerebral de uma criança lá de 6, 7 anos. Então, se você pega uma criança, um adolescente, por exemplo, de 13 anos, ela vai ter mais ou menos uma maturidade em torno de 10 anos. Então, o nível de desenvolvimento de um cérebro de 10 anos é diferente do nível de desenvolvimento de um cérebro de 13 anos. Assim como de 10 para 7, assim como de 8 para 5, para 6. Então a gente precisa ter essa atenção. Por quê? Porque mesmo que ele esteja lá na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, que teoricamente ele já teria uma capacidade cognitiva de abstrair melhor, né, de abstrair mais esses conteúdos, na prática, por ele ter TDAH, isso não acontece. Ele ainda vai precisar desse concreto para conseguir realizar as tarefas que ele necessita, ok? Então vamos lá. Reduzir a necessidade de memorização, né? A gente sempre tem que pensar o seguinte: vamos ajudar essa criança a não sobrecarregar a memória de trabalho dela. Porque se a gente sobrecarrega a memória de trabalho dela, ela vai ter dificuldade de fazer a manipulação das informações. Então, como é que a gente pode fazer para não sobrecarregar a memória de trabalho da criança com TDAH? Utilizar recursos e materiais de apoio. Então, a gente pode, por exemplo, trazer as fórmulas dos problemas, as fórmulas, né, das equações, por exemplo, a criança ter acesso a essas fórmulas, porque através das fórmulas ela vai conseguir empregar, né, o conhecimento na execução da fórmula, na aplicação da fórmula, e ela não vai precisar utilizar a memória de trabalho dela para lembrar dessa fórmula, para manipular essa fórmula, ela só vai simplesmente fazer a aplicação da fórmula. A gente pode utilizar como recursos e materiais tabelas de tabuada, a gente pode utilizar calculadora, alguns recursos tecnológicos para fazer esse trabalho. A gente pode utilizar também alguns algoritmos, então a gente pode montar junto com a criança um algoritmo de execução de uma determinada expressão. Como faz uma determinada expressão? A gente monta com ela o algoritmo e a criança depois ela vai poder ter acesso a esse passo a passo como um apoio na hora de executar, ok? Aqui, gente, eu não estou falando prova, exercício com consulta, não é isso. Eu estou falando a criança, a gente ajudar a criança a elaborar esse passo a passo, esse algoritmo, para que ela tenha um apoio. Esse apoio vai se tornando desnecessário com o tempo. Mas no início, quando ela está no processo de apropriação, esse apoio é importante, né?
Lembra quando eu falei, né, da arrumação da mesa de estudo? Que aí eu falei que a gente pode, junto com a criança, organizar essa mesa, depois a gente faz uma listinha do passo a passo, ou tira uma foto para ela poder reproduzir a arrumação da mesa depois, sozinha. A mesma coisa aqui. A gente pode, junto com ela, fazendo com que ela monte o algoritmo passo a passo da execução daquela expressão, por exemplo, daquela equação, e depois ela vai ter esse recurso, esse apoio para poder executar a tarefa depois, os exercícios que ela precisa fazer, ok? Uma outra coisa muito importante, né? Utilizar instruções escritas e verbais, não só uma modalidade, né? Então, quando você vai dar um exercício, quando você vai dar uma prova, sempre fazer essa leitura com a criança, para que ela tenha acesso à informação através da leitura, do escrito, mas também através da leitura, né? Da audição dela. Deixa eu voltar aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Só um minutinho. Em relação a também enunciados de exercício, enunciados de prova, a gente precisa... Deixa eu ver aqui rapidinho, gente, se caiu ou não caiu, porque toda hora cai e eu já tô perdida. Voltou. Vamos ver aqui, quem tá aqui. Olha, a internet hoje não tá legal. Eu acho que eu vou dar uma paradinha aqui para ver se o pessoal ainda está conectado. Deixa eu ver aqui se alguém me mandou alguma mensagem. Quem tá na live aqui, eu não tô conseguindo ver. Tá aparecendo para mim que a live tá funcionando, mas quem estiver puder me dar o okzinho, eu agradeço. Porque eu não estou conseguindo ver se a live caiu ou não caiu, né? Não tá dando pra ver. Provavelmente é um delay. O que eu vou fazer, pessoal? Pra gente não ter problema, tá? Pra não ter problema aqui no nosso vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu já falei aqui toda a parte teórica, a parte de orientação para vocês, né, do que é o TDAH com a matemática, as principais dificuldades, orientação pedagógica. A única coisa que ficou faltando aqui, que é a questão de utilizar, né, enunciados curtos, ter um enunciado bem explícito, objetivo, curto, com apoio em imagens, de preferência ter o conteúdo lá, mas ter escrito, mas também ter um apoio em imagem. Quando você vai fazer um probleminha, uma atividade, né, aqueles problemas para criança com TDAH, faça o problema escrito, mas traga um apoio com a imagem para ajudar essa criança aí nessa manipulação das informações. Então eu já dei toda essa parte teórica. Tá faltando a parte prática aqui das dicas de materiais, de como você pode utilizar isso no dia a dia. O que eu vou fazer para a gente não perder, porque eu não sei se a live continua ou se não continua. Eu vou parar o vídeo para ver se eu consigo gravar. E essa parte prática, que é a parte dos materiais, ó, eu preparei aqui para vocês, ó, uma caixa. Tá vendo? Bem cheia aqui de materiais para mostrar para vocês. Eu vou fazer essa... Ó, Ana Luísa e Ângela estão aqui na live ainda. Se vocês puderem me dar um feedback, eu vou fazer essa parte final, que é a parte de mostrar os materiais e falar do aplicativo. Eu vou gravar esse vídeo e colocar no meu IGTV. Eu não